Atos 19, capítulo 19. Se você não é avivado, hoje você vai ficar. Se você hoje não acredita no Espírito Santo, aleluia. Eu estou fazendo bagunça aqui, né? Tá bom, vou ficar quietinho aqui. Atos capítulo 19 fala sobre Paulo, quando ele chega, Atos 19, 1, versículo 1. Abre comigo, Atos 19, 1. Aconteceu que Apolo estava em Corinto, e Paulo atravessou as regiões, chegando em Éfeso, e encontrou ali alguns discípulos. Indagou: recebestes o Espírito Santo na época que crestes? Preste atenção. Ele fez uma pergunta: vocês estão vivendo o Evangelho só do arrependimento? Ou vocês já receberam o Espírito Santo? Vou ter que ficar aqui em cima, senão vou dar problema. Mas preste atenção. Paulo já havia vivido um momento muito difícil em Corinto. Porque quando ele foi a Corinto, a Bíblia diz que ele fez a melhor pregação da sua vida, né? Ao Deus desconhecido. Mas ele não teve resultados. Ele não implantou uma igreja em Atenas. De Atenas ele foi para Corinto. E ele foi pensando: puxa, eu fiz o melhor que eu podia. Deus falou: você fez o melhor seu, mas você precisa aprender a viver no Espírito. Foi por isso que em 1 Coríntios capítulo 1 ele diz assim: importa pregar o Evangelho, que é loucura para aqueles que perecem, mas o poder de Deus para aqueles que creem. Vocês estão me entendendo, queridos? E ele diz: e eu vim até vocês não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. O que o mundo precisa aí fora não é encher estádio, não, querido. É a demonstração do poder de Deus. Se vamos encher os estádios, vamos encher de pessoas que não conhecem o Senhor. Que o coxo levante, que o cego enxergue. Vamos trazer os ímpios, vamos trazer os não salvos. Porque o Senhor nos diz: esse é o tempo. E eu não sei por que Deus nos chamou em São Paulo. Porque provavelmente São Paulo é a cabeça pensante do Brasil. Eu preciso admitir, o seu chamado, o chamado desse estado é para pensar, enquanto outros estados não estão pensando muito. Nosso chamado é fazer uma declaração. Por isso que tanto ataque sobre esse lugar, tanta briga, tanta confusão. E Deus está dizendo assim: eu vou levantar uma igreja alinhada com os céus e a terra. O apóstolo Paulo, naquele texto, ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já estão vivendo na demonstração do Espírito? Existe, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Queridos, tem gente na igreja que nunca foi batizado com o Espírito Santo, mas já participou de eventos, já participou de botou gente no meio do mato, já participou de célula, participou de um mundo de coisa na igreja, mas nunca ninguém fez uma pergunta para ele. Por quê? Porque não tem cota de patrocínio para você viver do Espírito Santo. E o Senhor está chamando, eu preciso, porque quando você é batizado no Espírito Santo, você se torna uma pessoa perigosa. Porque você começa a pensar, e eles não querem que você pense, eles querem que você obedeça. É muito mais fácil controlar pessoas que não pensam. É muito mais fácil botar dentro de um prédio maravilhoso pessoas que não pensam, do que libertar as pessoas para pensar, libertar as pessoas para serem rendidas no Espírito Santo. Meu chamado é libertar a igreja. Nosso chamado tem que ser de libertar essa nação. Eu trabalhei num país comunista durante 17 anos, cara. Todos os anos, eu não morei em Cuba, mas todos os anos nós pegávamos um avião e íamos para Cuba servir a igreja cubana. Tem poucas pessoas no Brasil que conhecem a história de uma igreja num país comunista. Por isso, para essa história, para esse momento que eu estou aqui, para te dizer uma coisa: não deixa ninguém controlar você.
Os sistemas estão aí para controlar pessoas. E o nosso chamado é para liberdade. Nosso chamado é para liberdade. Nosso chamado é para sermos livres. Sabe aquele texto que em Gálatas que diz que onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Bill Johnson, ele diz que quando ele viu esse texto, Deus deu uma revelação. Ele disse assim: o Espírito de Deus só pode se mover em lugares que são livres. Em outras palavras, um lugar onde não existe liberdade, o Espírito de Deus fica travado, ele não pode se mover. Por isso que a gente precisa ter liberdade. Então levanta a tua mão e fala: tu és livre, Espírito Santo, para fazer aquilo que tu quiseres aqui. Tu és livre para fazer o que o Senhor quiser, para falar o que o Senhor quiser, porque hoje em dia não pode. Não pode. Se eu falar, eu vou ofender o juiz, eu vou ofender o outro. Não se preocupe que eu estou indo embora quarta-feira do Brasil. Não preocupe com isso. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está dizendo: eu quero libertar o Brasil, porque o Brasil hoje já tem trono de Jezabel estabelecido, e nós não podemos aceitar isso nessa nação. A Bíblia diz aqui que, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz aqui que Jesus esperou, ele não foi até. Muitas vezes Jesus não vai fazer da nossa forma, ele vai fazer da forma com que ele quer. Nós criamos para Deus um padrão e dizemos: Senhor, move aqui, faz assim. E a gente se impressiona. A gente é uma igreja tão seduzida, impressionada, cara. Eu não me impressiono com prédio, eu não impressiono com roda gigante, eu não impressiono com nada, eu não impressiono com artista, eu não impressiono com dom. Eu moro em Orlando. Se eu quiser me impressionar com roda gigante, eu vou na Disney. Eu me impressiono com corações quebrantados. Eu me impressiono com pessoas esvaziadas. Eu me impressiono com pessoas dispostas a darem tudo o que têm. Eu me impressiono com missionários que dão a sua vida por causa lá na África. Eu me impressiono com pessoas que abrem mão, sabe, abrem mão do seu direito para fazer coisas que não eram para fazer, mas escolhem fazer, como os moravianos. Não sei se você conhece a história deles, sabe, pessoas que deram sua vida por causas. Aonde está esse evangelho? Não, hoje em dia não pode. Não é prosperidade, não é bênção. Nós estamos vivendo um tempo difícil e Deus está dizendo assim: aonde está a minha igreja? Feche os seus olhos. O Espírito de Deus está movendo aqui, queridos. Tá bom. Mês passado eu vim. A Nívia me convidou, a outra doida me convidou. Eu fui, né? Lá no congresso dela, na cidade de Belzonte, pertinho aqui. Fomos lá. Quando eu chego lá, Deus me dá uma visão de como vai ser esse avivamento. Pastor, Deus me mostrou como vai ser esse avivamento. E eu comecei a chorar. Deus me mostrou o avivamento que está para bater na porta do Brasil, se nós nos alinharmos com Ele. Em primeiro lugar, vai ser um avivamento de vocês, jovens. Deus vai levantar os jovens dessa nação de uma forma tão sobrenatural. Tão sobrenatural. Jovens que vão denunciar o pecado da nossa geração. E pode falar, eu estou aqui para ouvir. Como testemunha disso, essa semana meu filho estava em Londres, numa igreja pregando, está lá ministrando. E ele foi numa igreja inglesa. Quando ele chegou lá naquela igreja, eram só jovens apaixonados como Jesus, como vocês, apaixonados, ingleses. E ali naquela igreja, preste atenção, ele ouviu uma história que impactou a vida dele. E disse que uma banda muito famosa dos Estados Unidos foi tocar em Londres. Eu amo essas coisas, eu amo quando Deus puxa o tapete da nossa sabedoria. Essa banda foi tocar. Quando chegou lá, a igreja de Londres, os jovens estavam tão apaixonados que viram um show. Falaram assim: não é isso que a gente quer, não. Sabe o que eles fizeram? Saíram do evento.
E aí eu comecei a entender, uau, é isso. E Deus me mostrou que o avivamento que está chegando, segura na tua cadeira, vai ser igual ao avivamento no país de Gales. E Deus falou comigo, estude sobre Evan Roberts, leia sobre ele, entra profundo sobre o que aconteceu no avivamento de Gales. É assim que vai acontecer nas próximas décadas, nos próximos dias. Eram jovens de 16 a 26 anos, queimando por paixão por Jesus. Não era uma geração de placa, era uma geração sem nome. Diga para o teu irmão, o próximo avivamento vai ser uma geração sem face. Não tem nome, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. Vai ser uma geração de jovens que queimam por Jesus, que queimam por Jesus, que queimam por Jesus. Segundo lugar, eu comecei a estudar, eu comecei a ver como eram as reuniões lá, Kleber. As reuniões eram assim, eles se reuniam e as pessoas agarravam nas cadeiras, chorando, confessando os seus pecados. Diga para o teu irmão, vai ser um tempo de confissão de pecados. Sabe, publicamente as pessoas vão confessar pecado, ao invés de esconder. E era um desespero tão grande. Cada reunião não tinha mais relógio. Hoje em dia os cultos viraram, sabe o que? Missa. As reuniões não tinham hora para começar e não tinha hora para terminar. Sabe por quê? Tanta fome de Deus, tanta fome da presença de Deus, tanta fome de Deus, tanta fome de Deus, tanta fome de Deus. É isso aí, filho. Tanta fome de Deus, tanta fome de Deus, tanta fome de Deus, tanta fome de Deus. Deixa ele no chão. Tanta fome. As pessoas agarravam nas cadeiras, irmãos, e gritavam em agonia. Enquanto elas não consertavam a vida delas com Deus, elas não saíam. Você está me entendendo? Enquanto elas não consertavam, você esqueceu de tudo. E sabe o que aconteceu? Um impacto na sociedade. As cadeias ficaram vazias. Não tinha ninguém fazendo coisa errada. Os estádios de esporte ficaram vazios. Ninguém queria entretenimento. Eles só queriam a glória, só queriam a presença, queriam a presença, só queriam a glória, só queriam a presença. O que a gente quer? O que você quer, meu filho? A presença, é isso que basta. Essa sua geração precisa entender isso. Sabe, queridos, talvez eu seja um dos poucos que veio de um avivamento e estou querendo chegar no outro. No ano 2000 era assim, eu caçava avivamento. Eu fui para Londres, eu fui para Argentina, eu fui para Pensacola, eu chegava às 7 horas da manhã, e o culto era 8 da noite, era assim enchendo, mais. Durante esses anos todos, você não tem ideia a quantidade de propostas que me fizeram para eu sair do caminho. Gravadora, pastores. A gente paga um preço muito alto. Só Deus sabe o preço que eu e minha família pagamos. Só Deus sabe. Mas a única coisa que eu quero é continuar queimando. Eu não quero mais nada. Você acha que a conferência do clamor me impressiona? Teve um dia que o Fabiano estava lá. Numa das conferências eu falei, o dia que a presença de Deus sair dessa conferência, eu sou o primeiro que vou embora. Eu largo para trás. Conferência por conferência, escola por escola. Eu volto a trabalhar, eu sou engenheiro,
falo 4 línguas, sou cidadão americano, eu faço um monte de coisa que eu quiser. Se não for de verdade, se não for para valer, eu não quero. Eu não quero. Eu escolhi não querer. Eu escolhi. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, cara. Pastor, você não pode pregar isso. Eu vou pregar onde Deus me mandar. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? Porque ninguém está pregando. Tem gente criticando, mas não é crítica que Deus quer. Deus quer norte. Deus quer palavra revelada. Deus quer direção de Deus para essa nação. Sabe por quê? Eu vi uma nação sendo salva. Eu convivo com pessoas nos Estados Unidos que salvaram uma nação, cara. Quando o Luingo passou na minha frente, Luingo foi, para você ter uma ideia quem é Luingo, esse cara, depois você entra na internet. O Luingo é um mentor do Descende, aqui, dos estádios todos de futebol. Ele que, não foi Theo Hayashi, foi o Luingo que criou tudo. E eles deram sequência, mas muito diferente do que Deus queria fazer. Isso é outra história. Fala assim, pastor, fica calado, é melhor. Nós mudamos tudo no Brasil. O chamado é de arrependimento, o chamado é de conserto, o chamado é de envio. A gente transforma em banda, a gente transforma em show, coloca prostituta para cantar e acha normal. E eu não estou falando isso agora, não. A Fabiana é testemunha, eu falo isso há 10 anos. Falta de discernimento, gente. Que falta de discernimento. Depois ela não sabia. De obrigação sua saber. Cara, você é um homem de Deus. Precisamos saber. Esse é o nosso chamado como homem de Deus. Esse é o problema como brasileiro. A gente quer a nação do quase. Nós somos quase lá, quase. Nós somos chamados para sermos posicionados no reino. Meu Deus. Levante as suas mãos assim para Ele. O Senhor está nos chamando para um outro nível de avivamento. O Luingo estava lá, ele é esse homem que mentoreou. Quando eu vi aquele homem, cara, ele passou na minha frente, eu comecei a chorar. Era tanta unção na vida dele, mas não. Eu falei assim, Luingo, ora por mim. Eu sou do Brasil, eu estou querendo fazer algo lá. Eu falei, cuidado com quem você vai lá. Porque o Brasil tem uma especialidade. Exalta a celebridade, exalta os dons, mas não consegue entender o mover de Deus. A gente move a terra, movemos o mundo inteiro. Somos uma igreja apaixonada para mover a terra, mas a gente não move os céus. A gente não move os céus. Eu me lembro que no dia 6 de setembro do ano de 2022, eu fui convidado com vários pastores, Ezenete e tal, e muitos outros profetas, nosso pastor Judson. Nós fomos até o Palácio do Governo. Quando nós chegamos lá, a Michelle Bolsonaro, ela nos levou lá dentro, nós começamos a orar. Tem um tempo de adoração, o Fabiano estava lá, Judson, Ezenete e alguns outros. Aí ela falou assim, eu quero que vocês conheçam a sala do presidente, né? Aí nós subimos, aí eu vou. Chegamos lá na sala do presidente. Meu Deus, eu levei um soco de Deus assim, pum. Deus falou assim, tá vendo essas cortinas? Elas vão ser tiradas. Elas vão ser trocadas. Você tá vendo essa adoração aqui? Ela vai ser trocada por feitiçaria. Verdade ou mentira? Eu estava lá. Aí nós ficamos apavorados, cara. Nós ficamos desesperados. Do jeito que você está ouvindo aí, eu fiquei. Aí sabe que Deus falou comigo? Ele falou assim, é um decreto. Eu falei, qual é a única forma da gente cancelar esse decreto? Qual é a única forma de reverter isso? E Deus disse assim, uma profunda adoração nas ruas do Brasil. Aí nós agarramos aquilo ali. Agarramos aquilo ali. Chamei várias pessoas e nós fizemos muita coisa.
reunimos 20 mil pessoas em Belém, fomos em várias regiões do país. Em Belo Horizonte reunimos 2.000 pessoas nas ruas, começamos a fazer, até que em Brasília seria o último que faríamos, na sexta-feira que antecedia a eleição brasileira. Tudo combinado, a gente fazia algo profético. Reunimos milhares de pessoas nas ruas de Brasília para chorar pelos pecados da nação, pedindo perdão, clamando ao Senhor misericórdia. Isso estava combinado, tudo pronto, tudo organizado. Quarta-feira eu recebo um telefonema, assim: pastor Ricardo, infelizmente nós vamos ter que cancelar. Eu falei, por quê? Vocês estão loucos? Vamos cancelar porque a igreja resolveu fazer um show gospel. Em outras palavras, colocaram o nome de oração, mas era só show. Colocaram meninos no meio da frente de batalha. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim: acabou. Acabou. O Brasil está sem entregue. Eu sabia. Quando aconteceu isso, queridos, eu chorei desesperadamente. Falei: gente, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Não querem? Vou cuidar da minha família. Eu já moro nos Estados Unidos. Vou embora para lá. Ok. Infelizmente a passagem passava por Brasília. Eu passei por Brasília. Quando eu chego em Brasília, um pastor me pega: prega na igreja. Eu falei: não faz isso não. Hoje não faz isso não, meu irmão. Você tem certeza? Aí eu fui pregar. Quando eu chego, eu falo tudo que eu estou contando para vocês. Eu falei publicamente, gravado. E nós registramos isso. Voltei para a América. Quando eu chego, pronto, deixo, já sabia o resultado. Uns 3 dias depois, Deus falou comigo assim: pega as suas coisas e volta para o Brasil. Eu falei: o senhor deve ter algum problema mental, Senhor. Não é possível. Está todo mundo vindo para Orlando, para Flórida. Todo mundo vem para cá fugindo do Brasil. Eu vou voltar para o Brasil? Eu já sou cidadão americano. Eu não estou fugindo, não entrei lá ilegal, não fiz nada disso. Eu sou cidadão americano. Meus filhos estão em faculdade americana. Já estou lá. A América, para mim, tem 30 anos de história, só para você ter uma ideia. Eu fui para lá para estabelecer um trabalho que vai alcançar Cuba e o Haiti. Sempre foi o desejo do meu coração. Eu falei: Deus, como é que eu vou voltar para o Brasil? Deus falou assim: eu vou fazer as coisas acontecerem. Cara, sabe quando Deus pega tudo na sua vida e faz tudo? Ele sabe. Aí depois eu falei: Senhor, o Senhor não tem nenhum problema, o problema sou eu. Queridos, em uma semana eu resolvi tudo. Meu filho, que estava numa faculdade, falou assim: meu filho, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim: não tem problema não, pai, eu faço online. Vou com vocês. Voltamos todo mundo para o Brasil. A minha casa, eu tenho uma casa em Belo Horizonte. Naquela semana ela foi desocupada. A casa nos Estados Unidos que eu tenho, o cara me pagou 6 meses antecipado. Você precisa de dinheiro? Toma aqui, ó. Pum. Voltamos. Falei: tá bom, Senhor, 3 meses, tá bom? Tem a conferência, escola, aí depois a gente volta. Passei 1 ano e meio no Brasil. E a minha palavra é essa que eu estou falando com vocês. Quando Marta chegou para Jesus e falou assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a conversar com ela e ela não consegue entender. Mas Senhor, Ele vai ressuscitar no último dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Diga para o teu irmão, quando Jesus fala é hoje, não é amanhã. Nós sempre colocamos o problema para frente. Marta não entende, porque Marta está com cheiro de terra, desalinhada. Jesus fala, preste atenção, mas pode botar o texto, está em João capítulo 11. Marta não está entendendo. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, ele vai ressuscitar. Não, um dia ele vai ressuscitar. Não, é hoje. E ela não entende. E sabe o que acontece, queridos? Essa conversa de Marta e Jesus é a mesma conversa da igreja brasileira com Deus. Deus fala uma coisa, a gente responde outra.
A gente aponta o caminho para Deus, Deus fala assim: não é por aqui, é por aqui. E a gente fica brigando com Deus. Só que agora o lance é diferente. Porque Deus está dizendo: vocês vão ficar de fora do maior avivamento da história do mundo, se nós não consertarmos a nossa vida. Que é Maria. Fala comigo, Maria. Maria chega para Jesus. Ela não corre até Jesus como Marta fez. Ela espera. Porque ela não precisa sair do lugar que ela estava. Ele chama Maria e Maria vem. Quando Maria vem, ela diz a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu não entendo, não compreendo, mas eu estou contigo. Eu não entendo, mas eu entendo. Quando a gente está alinhado com os céus, a sua dor se torna a dor de Jesus. Deus não tem compromisso com uma igreja desalinhada. Só quero falar isso. Deus não tem compromisso com uma igreja que não deseja se alinhar. Jesus chora. O choro de Jesus representa o choro de uma geração. E quando ele chorou, mais do que todas as coisas, Jesus, ele disse: por que todo mundo não entende isso? Em outras palavras, por que todos não conseguem sentir e se mover? Manda tirar a pedra. Ele tira a pedra. Quando ele tira a pedra, Lázaro está enrolado. Diga para o teu irmão: desenrola, rapaz. É tempo da gente desenrolar. O milagre está às nossas portas. Ainda tem profeta nessa nação. Os jovens estão apaixonados por Jesus. Eu te garanto que se nós nos alinharmos com os céus, Deus vai ressuscitar o Brasil. Deus vai fazer algo maravilhoso nessa nação. Levante as suas mãos assim e fala: Deus vai fazer algo maravilhoso nessa nação. Eu já estou vendo com os meus próprios. A minha palavra é de esperança, não é de juízo. A minha palavra esse ano não é mas é uma palavra para a gente poder entender que no relógio de Deus, antes das promessas, tem um arrependimento e o processo. Você não vai chegar nas promessas se antes você não passar pelo arrependimento e pelo processo. O arrependimento e o processo vem antes da promessa. E ele está dizendo assim: nós vamos viver o maior avivamento da história do mundo. Atos capítulo 19 vai acontecer. Bota lá para mim, por favor, de volta. Atos capítulo 19 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez obras extraordinárias. Como é que você se chama? Vinícius, como é que você se chama? Eric. Então, fala o nome do seu nome. Fala assim: e Deus, pelas mãos de Ricardo, fala o seu nome, fez obras extraordinárias. Essas obras estão esperando a gente. Essas obras estão na nossa porta. Aplauda o Senhor, que é para Ele, não é para mim não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei eu com ele e ele comigo. Mas a primeira, antes disso, ele diz: importa que vocês unjam os teus olhos com colírios para que vejas. Você está entendendo? Não existe condição. E Deus está chamando essa nossa igreja. E Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Então, se você não acredita em posição de mãos, rasga esse texto na Bíblia. Rasga ele. Porque está lá.
Ah, não, isso é coisa de avivalista. É coisa de culto de avivamento para mexer com o povo. Não, então rasga, cara. Rasga isso da Bíblia. Olha o que está escrito. Quando, está lendo português? Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Próximo versículo. Então não vem com essa que é tempo do passado, não é tempo do presente. Eu quero botar a mão sobre a tua cabeça para você ser cheio do Espírito Santo hoje. Sabe por quê? Porque somente um povo cheio do Espírito Santo consegue vencer Jezabel. Somente um povo cheio do Espírito Santo tem a coragem de abrir mão dos seus direitos. Somente um povo cheio do Espírito Santo tem a coragem de falar o que Deus mandou falar. Próximo versículo. Eram todos cerca de 12 homens. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com o quê? Ousadia. Levante as suas mãos. Ousadia, rapaz. Ousadia. A minha ousadia, eu não sou político, nem dentro da igreja, nem fora. A ousadia do Espírito Santo, porque eu sei o que Deus tem preparado para nós. São grandes obras, são grandes obras, grandes obras. E eu venho uma palavra para São Paulo: vocês são a cabeça pensante do Brasil. Toquem, posicionem-se que Deus vai fazer uma obra extraordinária. Próximo versículo, versículo 9. Todavia alguns deles demonstraram que os seus corações estavam o quê? Petrificados. Tem gente que não quer o Espírito Santo. Já descobri que tem gente que não gosta de mim. E eu falei, tudo bem. Antes eu não entendia, mas agora eu já entendi. Tem pessoas, que eu nem vou citar nomes, que me cortaram só de estar perto de mim. No início eu falei assim, o que eu fiz? Depois eu entendi. Não é o que eu fiz, é aquilo que eu carrego. Somente alguém pode dar algo se tem alguma coisa. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. As pessoas não têm nada para dar, então elas não falam. Eu só posso marcar uma pessoa se eu fui marcado. Eu só posso inspirar alguém se eu fui inspirado. Eu só posso trazer uma palavra revelada se eu fui tocado. Nós estamos numa igreja cheia de informações, com poucas revelações. E Deus está dizendo, chega. Eu vou batizar vocês com o Espírito. Eu vou estragar todo mundo essa noite. Vou estragar todo mundo. O pastor já me deu a liberdade. Ele já me deu a liberdade. Eu não faço isso em todo lugar. Porque eu sei que o pastor é o teto, mas ele já me abriu o teto aqui. Se ele foi tocado, então ele sabe o que significa ser tocado. Agora, o último versículo diz assim. Próximo versículo, versículo 10, para a gente terminar. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Próximo, versículo 11. E Deus fazia isso. Eu gosto de outra tradução. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Meu convite essa noite: quem quer fazer obras extraordinárias? Você só vai fazer essas obras se você se submeter ao processo. Eu não estou te vendendo uma coisa que antes você não tem que passar. Você tem que ir para a cruz. Não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho de cruz. Meu querido, luzes, câmaras de ação, isso não me impressiona. O evangelho da sensação. Eu sinto um lugar. Se eu quiser sentir alguma coisa, eu vou para Orlando. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Tem alguém aqui faminto essa noite?
E Deus pelas... Fica de pé e comece a falar. E Deus pelas mãos de Ricardo, fala o teu nome, fazia obras extraordinárias. Obras extraordinárias. Quem quer essas obras na sua vida? Quem quer ser cheio de Espírito Santo? Cheio! Cheio. Levante as suas mãos, recebam. Mais. Rasga o céu, Senhor. Unja os teus filhos aqui em São Paulo para fazerem obras extraordinárias. Obras extraordinárias. Obras extraordinárias. Vem cá, filho, vem cá. Vem cá, sobe aqui. Mais que o teu talento, você me impressionou com o seu coração. Levante as suas mãos. Toca, levanta ele. A partir de agora, o Senhor está te dando óleo fresco. As suas canções, mais. As suas canções vão se tornar relevantes. E não é pelo seu talento, é pela unção. Cheio! Estenda a tua mão para cá. Começa a profetizar. Existe um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Estenda a tua mão para cá, queremos orar pelos seus pastores, por essa igreja. Tu és o Espírito cheio. Mais uma unção dobrada sobre a tua vida. Mais. Levante as suas mãos. A primeira vez a unção veio sobre a tua vida, mas agora Deus está te dando unção de sabedoria. Unção de sabedoria. Óleo fresco. Profetiza, meu irmão. Mais. Nós vamos fazer a última coisa aqui essa noite. Quero que você estenda as tuas mãos assim. Vamos orar pelos enfermos. Eu vi ali o Kleber. O Espírito de Deus falou: olha, vamos orar por mais pessoas. Se você tem alguma enfermidade, nós estamos debaixo da presença de Deus. Não apenas da presença, estamos debaixo da glória de Deus. E a glória de Deus está, a cura, ela é manifesta. Então, se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre a tua enfermidade. Nós vamos profetizar agora em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras nós somos curados. Ser curado agora em nome de Jesus. Ser curado agora em nome de Jesus. Nós amaldiçoamos esse câncer, nós amaldiçoamos essa dor, nós amaldiçoamos todo o empecilho, toda diabetes, toda pressão, toda dor nas costas, todo problema de coração. Saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai começar a experimentar um calor na sua vida. É o Espírito Santo. Cheios. Eu esqueci de falar. Durante o avivamento do país de Gales, o lema que eles tinham é: Senhor, quebranta-nos e salva o mundo. Diga para o teu irmão: quebranta-me e deixa eu salvar o mundo. Dê um abraço no seu irmão do teu lado aí.